Eu queria que você passasse para a gente qual é a diferença entre o queijo parmesão, o queijo tropical e o queijo montanhês. Bom, vamos lá. Na verdade, quando a União Europeia, né, nesse imbróglio todo, solicitou essa proteção ali para o nome queijo parmesão, né, de certa forma, a gente até entende, porque aqui no Brasil, o queijo parmesão ele foi adaptado, né, foi adaptado às nossas condições, aos nossos processos de fabricação, que são variados. Aí, se a gente perguntar para o pessoal como faz parmesão aqui, eu te garanto que surge no mínimo umas 5 ou 6 processos diferentes de fabricação. Então, o que que acontece? Esse queijo, ele é um queijo que, para a gente respeitar as características dele, a gente tem algumas etapas do processo de fabricação que não podem ser puladas, né? E uma das etapas mais importantes e a mais complexa é a maturação do queijo, né? Aí que entra a diferenciação entre os queijos similares que a gente tem hoje, que a gente pode produzir aqui no Brasil, né? A gente entra, por exemplo, com o queijo tropical ou do norte, né, que é um queijo com características muito parecidas, porém sem processo de maturação. Um queijo não maturado, né? Inclusive, você consegue cadastrar ele no PGA, né, o sistema de rotulagem do Ministério da Agricultura, como queijo maturado e como queijo não maturado, né? Só que ele não tem exigência de maturação longa. A maturação do parmesão, a exigência são 6 meses. Então, é o mínimo que o queijo deve permanecer no processo de maturação para depois ser comercializado. Ao passo que o tropical, o queijo do norte, ou o queijo montanhês não tem essa exigência. O queijo montanhês tem uma exigência bem menor, né, de maturação. Então, essa é a diferença básica entre esses 3 tipos de queijos, que são um pouco similares no processo de fabricação. O processo de maturação, que é a etapa mais crítica, né, dentre o processo deles, é o que diferencia mais, né? Tropical, sem maturação, parmesão, maturação mínima de 6 meses, e o queijo montanhense, se eu não me engano, está 3 meses, não é isso? É, isso três mesmo. meses de processo de maturação. Então, essa é a diferença básica entre esses queijos, que são os queijos ali similares, né? A gente pode dizer que são bem parecidos no processo de fabricação, né? No caso do tropical, a única exigência que a gente tem é uma secagem de no mínimo 10 dias. Uhum. Isso. É. Agora, uma outra questão, Maturação mesmo não tem. não tem, uma outra questão que eu ia te perguntar é o seguinte: o tropical, que não vem no tema agora, mas é muito questionado, ele pode ser comercializado para o consumidor final ou só é entre indústrias? Aí está outro grande problema com o queijo tropical, né? É muito claro o RTQ do queijo, né? Ele fala que é um queijo de uso industrial, né? Não é um queijo que você pode comercializar com a padaria, com a distribuidora, né? É um queijo que você tem que comercializar para uma indústria que vai processá-lo para algum tipo de outro produto, né? Mas não é consumidor direto, né? Não é um queijo para esse tipo de trabalho. E aí que a gente encontra alguns problemas, né? É diferente, por exemplo, do montanhês, que pode ser feito comercialização direta para o consumidor, né? Mas o tropical não. Isso é importante a gente frisar aqui, porque tem muita gente que pensa assim, então vou colocar o nome do meu queijo aqui de queijo tropical, faço o registro dele e pronto, acabou, né? Posso comercializar aqui localmente na padaria e tudo, né? Não, na verdade não pode, né? O queijo tropical realmente é um queijo de uso industrial. Inclusive, essa descrição, uso industrial, tem que vir no rótulo do produto, né? No painel principal. É Importantíssimo. isso aí. Pessoal, eu estou falando aqui sobre a live sobre queijo parmesão, mas não podemos deixar de linkar esses dois queijos, são praticamente o Uhum. mesmo produto. Sim. E assim, eu tenho muito questionamento sobre assim, geralmente o pessoal fala assim, eu quero vender meu queijo parmesão em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem uma procura muito grande, só que o pessoal não quer meu queijo, não quer que eu mature o queijo 6 meses, eles querem o queijo fresco, o queijo lá de 10 dias, 20 dias de secagem e tal, é esse tipo de queijo que eles querem. Sim. Pessoal, tem que ficar bem claro que é o seguinte, o processo de maturação é um processo o queijo ainda está no seu processo de fabricação.
Se o queijo parmesão não for maturado por 6 meses, automaticamente ele não é o queijo parmesão. Ele é um tropical ou um montanhês, dependendo do tempo, mas ele não é parmesão. É a característica do produto. Então, não adianta querer vender parmesão sem a maturação, porque o queijo não é o que realmente está falando. É como se você estivesse fazendo uma fraude de embalagem, colocando assim. Você está colocando em uma embalagem um produto que não é aquilo. Sim, então você sim. está lesando o consumidor de certa forma. Então, isso é indiscutível. Eu tô falando isso porque eu já tive esse tipo de questionamento aqui. Mas eu sou fabricante de parmesão, quero vender meu queijo do jeito que eu quiser e tal. Não, você tem que respeitar o processo de fabricação daquele produto. E no caso Aí, específico do queijo parmesão, tem o RTQ, que é muito claro com relação a isso. É uma lei, tem que ser cumprida.